Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Exos, direto aqui dos estúdios Desk Cowork, para trazer você mais informações nerd. E em loco comigo aqui está Humberto, sem meu chubaquinho que não cabe mais na mesa. Eu vou ter que arrumar um chubaquinho pequenininho, ele tá tampando o Vitor. Tá tampando o Vitor. E direto do nosso link exclusivo dos Estados Unidos, o nosso sinopeiro oficial, o maior conhecedor quadrinístico das galáxias. Das galáxias do X-Wars, tá bom? É isso. Vitor X, galera. Eu tô aqui junto da nave espacial aqui pra poder conversar com vocês do V, a batalha final. Boa. Ô Vitor, você falou isso, eu lembrei, né? Que eu também sou o maior conhecedor de anime lá da rua, da minha rua. Daqui de casa, Daqui eu te de garanto casa. que eu sei mais de quadrinho que todo mundo. Ah, isso é bom. Tá bom. Bem, galera, o episódio nós vamos falar das séries antigas que nós aqui, eu, Humberto, Vitor, indicaria pra você assistir. Séries nerd, séries que a gente gosta, mas são séries mais antigas, séries que a gente acredita que não envelheceram, né, mal, que você aí que não conhece, que quer aumentar a sua cultura nerd, vai gostar de assistir. E a gente vai inverter a ordem, que normalmente é eu e o Vitor que começa, e o Humberto fica por último. E acaba que o Humberto, a gente acaba falando todas um monte, fala mais do que a gente deveria falar. Falas dele também, acaba que ele fica puta, fala uma só e não dá. Então por isso nós vamos inverter essa ordem. O primeiro a trazer a lista dele de séries antigas que valem a pena assistir vai ser o Humberto. Por favor, Humberto, traga a seu leque aí de 3 séries importantes. Lembrando que são 3 séries, viu, Vitor? Começa assim, deixa eu explicar. Os caras falam assim, gente, vamos falar 5 atores que sei lá o quê? Vamos, beleza? Vamos, joia. Aí os caras começam. Não, a minha lista, ela tem 5 atores, mas não tem como falar só 5, então eu vou falar 17 e vão ter mais 32 menções honrosas. Aí na hora que chega em mim, eu sei, Humberto, não vou falar mais nada, você já falou tudo, esgotou tudo, não tem mais jeito. Porque não obedece às regras. Quando eles falaram assim... Vamos falar de... Eu só quebro a regra depois que o Paulo quebra. Para, que eu não quebrei regra nenhuma vez. Não, quebra. Eu fiz uma menção honrosa. Não, e a desculpa Como eu sei que você já vai quebrar, eu já preparo o normal e já Ah. preparo o que eu vou falar. Como eu sei que você vai quebrar, eu não sei o que eu vou falar. Cara, que prepara o normal. O normal. E o que ele vai falar, ou seja... E pior que assim, ele quebrou a regra. Ele tomou água durante a apresentação. Quebrou a regra. Não. Qualquer coisa você quebrar a quebra regra se era 5, ele falou 6, aí eu posso falar quantos eu quiser. Aí ele fala 38. Não, é terrível, terrível. Aí quando eles falam assim, não vamos falar de séries, eu falo assim, eu vou falar uma só. Aliás, e se vocês falarem, eu não vou falar nenhuma. Porque não adianta, não chega até mim. Aí o Paulo ficou com dó. Fiquei com dó. E aí ele inverteu. Porque ele chorou no canto, ficou a semana inteira Cadê? Vamos botar a musiquinha do Hulk. Põe pra ele. Aí, vamos lá. As minhas 3 séries que eu acho que vale a pena assistir. Uma delas não é tão velha, sobre o meu ponto de vista. Tem gente aí que vai ser velha pra caramba. Primeiro vamos definir o que é uma série velha, né? Uma série que já tem pelo menos aí uns 10 anos, 5 anos, acho que já em tempos de Netflix, poderia ser o que não foi lançado pra Netflix. Pode ser. Ou não foi lançado enquanto existia Netflix. Pode já ser, é uma pode boa. ser. Já é um limitador legal. Já é um limitador. Pronto. Então vou lá. Eu vou do mais recente pro mais antigo. Uma série que começou no início dos anos 90, que pra mim, eu faço as contas do ano que eu tô até 1990, deve ter uns 10 anos no máximo, é quando eu assusto em 30, isso é uma coisa que é assustadora. Ou seja, essa série, quando ela foi lançada em 93, há 30 anos atrás, cara, isso é muito chocante. Ela para mim, ela foi um divisor de águas na televisão e na cultura nerd. Foi Arquivo X e eu tenho certeza que vocês iam colocar ela na lista de vocês. Cara, deixa eu te falar que eu não coloquei. Eu não coloquei, que eu pensei que vocês iam colocar. Então, eu tinha certeza. Cara, pronto, Arquivo X teve 11 temporadas, umas 2 deslocadas, né? Que nem sei se vale a pena você chegar a tanto. Teve filme também que fazia parte da história, mas a série, cara, ela foi extremamente importante porque ela trazia conceitos de ficção científica, de alienígena e sempre alguma coisa de ciência. Sempre alguma coisa que tinha um lastro
porque o Mulder, ele acreditava no fantástico e a Scully acreditava na ciência. Então, ela sempre tentava dar uma explicação científica. Mesmo quando o fato que era fantástico tinha uma base científica. Eu lembro uma vez que eles identificaram lá pessoas estavam morrendo, a traqueia dos caras estourava, e quando ela avaliou, fez a biópsia, né, nos cadáveres, os organismos eram com base em silício. Falei, caramba, os caras foram longe, porque nós somos com base em carbono, mas é perfeitamente possível que exista em algum lugar do universo organismos com base em silício. E isso, sim, ela não precisava explicar muito. Para quem gosta de coisas de ciência pura ou só de nerdice por si só, aquilo fazia muito sentido. Então, quando eu assisti esse episódio lá no começo da década de 90, a série me ganhou ali. E depois eu não parei mais de assistir. Para mim foi uma série icônica. E hoje em dia virou meio que normal a gente pensar nisso, no alienígena em base de silício, né? Mas na época não era. Tô falando assim, normal pra quem gosta dessas coisas, né? E na época lá, hoje em dia e na época o alienígena, ele não era um humanoide. Ele não era um cara vestido de pelado, né? Porque alienígena não tem dinheiro pra comprar roupa, ele tem tecnologia, nasce espacial, mas tá sempre pelado. Isso é uma coisa do caramba. Isso. Ele tá pelado e com os olhão e não, era uma entidade que parecia um fungo. Sim, se eu fosse tentar colocar ela dentro da perspectiva da humana. Então, assim, era uma visão diferente do que era alienígena. O alienígena não era só humanoide. Ele não era só um ser ciente. Ele era uma vida extraterrestre. Falei, cara, isso era muito avançado para o conceito da época. É inédito? Não. Isso já existia em literatura da década de 60, 50. Mas na televisão, em cinema, isso não era comum. Então, assim, e era uma série. Então, isso foi muito legal. Então, eu vou sempre bater que Arquivo X é a série do nerd da minha geração. E ele tinha muitas coisas legais, né? Não só a frase que ficou famosa, né? A verdade está lá fora, né? Mas ele também trouxe muito questões do próprio... tinha um Buck que tinha 3 nerds que auxiliavam o mais pra frente eles foram ter. Era muito legal também. Então, assim, ele foi daquelas séries que uma trama começou de um jeito e foi crescendo. E ele tinha os episódios que eram fechados nele mesmo, né? Acho que era Freak Friday. Freak Thursday, sei lá. Era alguma coisa assim. Ele tinha um episódio que ele saía num dia específico que ele não tinha nada a ver com a história da trama original. Como a gente aqui assistia os negócios tudo fora de ordem, isso nunca fez sentido, né? Eu só fui saber disso assistindo no canal da Central Pandora. E tinha muitos, não vou falar vilões, mas tinham personagens muito icônicos. Né? O Fumante, tinha aquele que teve o braço que foi cortado. Cara, 11 temporadas dá pra desenvolver muita coisa. 9, né? Que era a coisa assim. E teve o policial lá do Schwarzenegger, lá do Exterminador do Futuro, que substituiu ele em umas temporadas aí, né? Que foram as temporadas que deram uma caídazinha. Mas sim, eu acho que vale, porque a temática, até a coisa da conspiração, que depois ganhou até mais força, né? Do que a ciência e a nerdice, justificavam assistir a série. Então essa é a minha primeira recomendação. Boa. Ô, Humberto, só fazendo uma observaçãozinha. Essa semana aqui nos Estados Unidos, 2 funcionários do governo, né? Não sei se eles eram espiões ou se eles trabalhavam para nada. Eu sei que era coisa de serviço secreto. Deram declaração no Senado falando que os Estados Unidos têm uma nave, né? Tecnologia alienígena guardada e material biológico alienígena guardado. E isso sempre acontece, né? Vem essas coisas. Mas isso foi um negócio que teve no Senado, né? E aí a NASA, junto com outra entidade do governo aqui, falou que ia soltar um relatório falando do que eles têm guardado ou não. Então, se vocês procurarem na internet, dá uma olhada essa semana aí. Mas... rolou isso daí, ó. Conspiração é mentira. Ainda mais hoje em dia que os caras falam que a Terra é plana, bicho. Que vacina tem plana. Chip. Até a Terra Oca. A Terra Oca tem aliás, você tem que assistir Departamento de Conspirações. Vocês não assistiram. Isso é uma falha de caráter de vocês. Eu assisti a primeira temporada. Tem no Júlio Verne. Júlio Verne tem a Terra Oca também. Tem King Kong também. Não, King Kong é ruim. Tem o King Kong. Vamos lá. A minha segunda série que eu indico, eu tô andando para trás.
é Star Trek, a série original. Antes ela só chamava Star Trek, agora ela chama Star Trek original, que é da década de 60, da segunda metade da década, que eu acho que ela é importante pelo tudo que ela representou. Efeitos são envelheceram Humberto, mal. mas você acha que quem vê hoje consegue curtir ela? Cara, se tiver a cabeça boa, consegue. Eu curto porque tem a nostalgia, Cara, porque eu gostava. Então eu não ligo muito pros golpes de karatê do Kirk, pro golpe de bunda dele. Não, os tiros de phaser que saem torto, né? No que ele vai atirar, para a cena, aí põe o phaser, que aí tem que acertar o bicho, aí ele sai torto e acerta. Cara, correção de mira. Correção de mira. E a gente não fez um podcast sobre Star Trek? Foi. Essa é uma tecnologia de correção inteligente. Correção de mira, total. É igual a espingarda do Zé Buscapé. A espingarda do Buscapé que tem um cano virado pra cima. Um dia perguntaram pra ele, está na revistinha, Zé, porque sua espingarda é torta. Aí, pra dar tiro atrás do morro. Está no desenho, cara. Mas é datado. Mas ele é importante, porque se você quiser assistir as outras séries do Star Trek que vem, até Picard tá passando, que saiu esse ano, ali tá toda a base e tem um monte de easter egg que vai aparecer dali para frente que veio da década de 60. Os filmes dessa geração nova estão muito pautados daquilo. O Capitão Kirk, quem era o Capitão Kirk? Eu acho que tá lá. Aí eu tô dando... Aí, Vitor, eu acho que a série é extremamente datada. Muita coisa ali, para quem não conhece, talvez fique meio duro de ver, mas nós estamos falando para nerd. Se um nerd assiste uma série agora, se ele assiste Picard completamente desprovido de qualquer conhecimento de Star Trek, ele vai curtir a série? Vai. A série é legal? Vai. Mas perde, né, um pouco. Se ele tiver assistido a nova geração, se ele tiver assistido as outras, ele vai reconhecer nave, ele vai reconhecer personagem, ele vai reconhecer cenário. Se ele assistiu a série da década de 60, igual eu assisti lá na década de 60, lá, a operadora de câmera tá me corrigindo, falando que eu não assisti. Eu assisti sim. Você compromete ela, né, velho? Você compromete ela. Também. Na verdade, você assistiu igual eu, nos anos 90, quando o SBT reprisou a série nos finais da tarde. Você não tinha nascido, não, Millennium, 2000. Você tinha nascido ainda, não. Sou de 80. Aí, respeita meus 80. Eu acho que vale por causa disso, tá? Eu acho que é uma série que vale por conta disso, porque ali você embarca em todo o universo, que existe todo o universo Trek, que é do caramba, com convenções e coisa e tal. Eu acho que vale a pena. Pensar que o Humberto fala isso mordendo a língua, né? Que quem gosta de Star Wars não gosta de Star Trek. Ele tá falando isso aí tecnicamente, pra mim, por dentro ele tá sofrendo. Eu sempre gostei. O maior absurdo nerd que existe é falar que o cara assumir que ele gosta de por ele gostar de Star Trek e não gosta de Star Wars. O cara que gosta de Star Wars não gosta de Star Trek. Eu gosto dos dois. Cara, isso pra mim é um absurdo. nerd. Eu gosto mais do universo de Star Wars. Sabe aquele meme tô brincando. Sabe aquele meme do Batman batendo no Robin? Não tapa na Sei. cara. Tipo assim, para de falar que você não gosta de um, você gosta de outro. Pá, tem que ser assim, cara. É a mesma coisa. Igual Marvel e DC. Cara. É o que tem de bom nas duas. É bom. O cara que fica defendendo o cara não consegue raciocinar. O cara, pra mim, não é nerd, primeiro. Não é nerd. O cara que só defende um não consegue visualizar os pontos fortes, a história, a trama do outro. Humberto falou tudo, o negócio é gosto. Né? Então, pode por exemplo, gostar, pode não. Eu gosto de quadrinho, eu gosto de Marvel, DC, mas eu tenho uma identificação maior com X-Men, com Homem-Aranha, por isso eu acabo lendo isso mais. Mas não quer dizer que a DC é ruim. Isso é Marvel. A DC é ruim só com o Zack Snyder. É verdade. Isso aí todo e mundo com concorda. o filme do Flash. Com o filme do Flash, é verdade. Todo mundo concorda, até o Zack Snyder. Ele fez o corte, né? E por último, é uma da série do começo, né, no final dos primeiros 5 anos da década de 60, que é a Família Addams, que foi a adaptação para televisão do que eram os quadrinhos. Porque aí eu quis pegar efetivamente uma série antiga mesmo, e que ela não precisa de ter recursos tecnológicos, a trama está lá, os personagens estão lá, eles se repetem ao longo do tempo do mesmo jeito. Hoje em dia você consegue Humberto, fazer você tá falando da mãozinha. primeira ou da segunda adaptação pra TV? A primeira.
A primeira, tá. A primeira. É porque eu não lembro a data de cada uma, entendeu? A primeira, ela é de 60 e... acho que era 63. Aí a mãozinha lá era um cara embaixo de uma mesa que botava a mão para fora de uma caixinha. Hoje em dia a mãozinha tem um CGI violento, dá muito mais recurso e tal. Recurso da época. Só que isso não joga contra. E o que tá na série que é legal, a crítica à família, a sociedade americana, toda propaganda de margarina, tá lá. Então, ela vale porque ela é divertida, tem a Wandinha lá, deu o tom da Wandinha que hoje tá numa série que estourou. É a grande inspiração da série hoje. Que é diferente da Wandinha da revistinha, das tirinhas, né? Das tirinhas. Então, sim, vale a pena porque eu lembro que quando eu assistia, né, lá na época, né, ela tinha o seu fator chocante para quem queria se chocar, porque a maioria das pessoas era só um programa de televisão e pronto. Era muito legal. É muito legal. Bacana. Mais legal, Humberto, era a mãozinha saindo de dentro da sopa e pondo sal na própria sopa. Os caras tinham tirado muito boas, cara. Sim. E você, Vitor? Conta seus 3 aí. Seus 3. Você viu que ninguém quebrou regra agora, né? Você viu, né? Porque você não falou ainda, né? Após vai ter menção rosa. Olha só, quando a gente conversou sobre essa ideia do podcast, né? Aí eu tentei me pautar em séries que são antigas e que ainda são legais de ver. Porque, por exemplo, tem coisa... Tem coisa, por exemplo, série da Xena, Princesa do Poder. Se eu ver de novo um outro episódio, eu gosto, porque eu gosto da temática medieval, Hércules, essas coisas todas, tal e tudo, mas eu acho que quem vai ver hoje em dia não vai gostar tanto, então eu não coloquei ela. Eu pensei nela também. Eu pensei nela também. Mas não dá. Então eu tentei colocar séries que eu acho que vale a pena o pessoal ver, entendeu? Mesmo sendo antigas. Então as minhas não ficaram tão antigas quanto a do Humberto, não. A primeira série que eu coloquei aqui é Band of Brothers, da HBO. Por que eu coloquei essa série, velho? Ela, pra mim... Ela marcou, ela meio que deu o tom de como uma série boa da HBO deve ser, e foi o primeiro grande sucesso da HBO, e assim, a série pra mim ela é impecável. Ela é baseada num livro de 1992, e essa série, cara, ela foi produzida por Tom Hanks e Steven Spielberg. Eles gastaram muito dinheiro reconstruindo equipamentos da época da guerra. Eles reconstruíram naves, né? Naves que eu digo, aviões, tanques, equipamento. Eles tiveram um cuidado muito grande. Eu gosto muito disso em qualquer série quando mostra essas coisas, entendeu? Quando chega lá, pega uma série medieval e a construção dela, os utensílios, as construções, as roupas, se ela é bem feita, isso é uma coisa que eu gosto muito. Além da história ser muito tocante, ser baseada em fatos reais, baseada em eventos reais, né? Não que aqueles personagens existem daquele jeito. E ela conta a história da companhia Easy, né? Como se fosse, em português, colocaram às vezes como Moleza, companhia Moleza, que até existe em quadrinhos também, versões dessa companhia, né? Que é o Batalhão 506 da Infantaria de Paraquedista, né? E mostra a parte do treinamento e a parte da guerra deles durante a Segunda Guerra Mundial lá. E assim, cara, é muito legal você ver. Bicho, é uma série que vale a pena assistir, independente de qualquer coisa, né? E assim, tem gente que pode pensar assim, um negócio histórico tem nada a ver com nerd, mas um bom nerd também gosta de história, né? E ali, ó, você tem Tom Hanks e Steven Spielberg produzindo a série. Então, pra mim, isso aí já é bastante um voto suficiente para poder assistir essa série. A outra que eu vou falar, essa eu peguei o fundo de tela aqui, que é o V, a Batalha Final. É uma série de 1984, de 83 e 84, né? E ela é uma, como é que fala? É uma série fechada, né? Ela começa e acaba, não é série com várias temporadas e tudo, né? E foi uma série que quando eu assisti, cara, eu fiquei muito impactado com todo o aspecto que ela tem, assim. É uma invasão, eles invadem de uma maneira sutil, sem fazer guerra, sem fazer uma coisa... não é aquele alienígena que vem destruindo tudo para roubar as coisas a princípio, né?
E aí, quando você vai descobrindo o que tem ali, é até melhor, assim, se a gente for pensar, melhor até do que a outra série que a gente falou no outro episódio lá da Invasão Secreta, né? É. Eles conseguem fazer muita coisa que a Invasão Secreta deveria ter feito na série da Marvel lá e que não fez. Então eu gosto muito. Ela, se você pegar hoje, ela tem talvez uns efeitos especiais um pouquinho datados, mas eu acho que pela trama que ela tem, e pela história, pela trama. Tem até o Fred Krueger na série. O Fred Krueger é alienígena que fica bonzinho, fica do lado dos humanos, tem uma filha com um filho com humana, né? Então, assim, eu achei bem interessante, eu recomendo essa série também. Né? Ô, Vitor, Até inclusive porque ela teve uma refilmagem, né? Ela teve. teve uma refilmagem com a Morena Com a Baccarin Morena no, Baccarin, no papel principal, né? A esposa do Deadpool, É. a Vanessa. Ô, Vitor, você tava falando aí da Segunda Guerra, né? Coisa de nerd, cara. Tem muito nerd que é nerd de Segunda Guerra, que os caras, eles têm Não, é isso que eu tô equipamento, falando. colecionismo, que faz encenação de batalhas. O João Baroni, o baterista dos Paralamas, ele tem carro, uniforme. Os caras são entusiastas. É o tipo de nerd específico, né? É. Específico. É. Bichado. Não, cara, e assim, eu não consigo, Humberto sabe disso, eu não consigo desvincular o nerd do RPG, entendeu? Mas eu sou eu sei que tem outros tipos de nerd e tal e tudo, mas pra mim é uma parte importante do nerd que eu sou. E aí, cara, no RPG a gente tem jogos de Segunda Guerra, tem jogos de tabuleiro, tem jogos de estratégia, tem colecionismo, tem videogame, entendeu? Então, assim, pra mim o tema tá ali dentro, né? Pode não ser tão específico, que não tá na ficção, tá na realidade, Uhum. mas eu acho que tá ali. Então eu falei de Band of Brothers, veio a batalha final, e agora ó, a minha última indicação é House. House, o médico, né? Dr. House. Eu gosto demais dessa série, cara. O criador da série, ele chama David Shore. Ele definiu essa série com a mistura de Sherlock Holmes com as séries de hospital que são muito famosas nos Estados Unidos até hoje, né? No Brasil também, a gente tem muita série de hospital aí que o pessoal gosta de assistir. E aí, essa pegada do. Engraçado, né? Que o Hugh Laurie, né? Que é o principal lá, o cara que faz o papel do House. Se ele não fizesse essa série, ele ia ser conhecido só como o pai do Stuart Little, né? Eu acho que foi o filme mais importante que ele fez foi o Stuart Little. Mas na série ele manda muito bem. O personagem, ele ser inteligente do jeito que ele descobrir os mistérios médicos ali, sabe? E lidar com essa coisa do ser humano. Primeira coisa que tem que pensar é que o ser humano sempre mente. Então, os princípios dele vão se provando certos muitas vezes, às vezes ele tá errado também, mas eu acho muito interessante como que eles desenvolvem aquela coisa ali, bicho, e como que aquelas pessoas ali, não só o House, mas a equipe dele, cada um com sua habilidade ali, consegue levar o negócio e ir pra frente, assim, sabe? A série, eu acho ela muito interessante. Ela passou de 16 de novembro de 2004 a 21 de maio de 2012. E ela, pra mim, fecha muito bem. É uma série que tem. Quem não assistiu tudo, eu não vou dar spoiler para poder aproveitar a série, mas você tem os vários arcos, os vários personagens que estão ali no começo até o final. Você vê o desenvolvimento, você vê uma evolução de vida daquelas pessoas e tem um final, na minha opinião, muito Humano. forte, muito emocionante, Muito que fala humano. muito sobre Amizade. amizade, É. exatamente, sobre compromisso. Como é que eu vou falar? Não é nem essa é a amizade, eu acho que pode ser a coisa principal, assim, sabe? E como é que as pessoas, como é que os gênios, muitas vezes, eles são deslocados do seu tempo e não conseguem se adaptar às coisas da sociedade. O que acontece na música, o que acontece nas artes, na pintura e até na medicina em relação ao House aí também, né? Então, cara, eu acho muito legal. Conversando com pessoas que são médicos e viram a série, algumas falam que algumas coisas ali saem um pouquinho do que seria a realidade e tal, mas que não é nada que afeta, assim. Eles não falam nenhum absurdo, nenhuma coisa assim que o médico fala assim, putz grila, o que que eles estão falando aí, meu Deus? Mas também não é 100% certinho, mas não chega a ferir, conversando com pessoas que são médicas, né? Então, assim, eu gosto demais da série, minhas 3 indicações são essas daí. Legal. Boa. E como eu sei que o Não, Paulo vai não, não, fazer uma quebrei menção regra honrosa, nenhuma. uma Não, menção não, 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 honrosa não, lá, não, 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 como eu não. já vi. Não, Depois, mas eu vou depois, fazer assim mesmo. depois de mim você fala. Você Então pode tá ser? bom. Pode ser? Uma menção Pode. honrosa no máximo. Bem, vamos lá.
as minhas 3 séries. Eu quero começar com as mais antigas e eu acho que é uma das maiores referências nerds das histórias do audiovisual, Doctor Who. Doctor Who é uma série britânica que ela teve a sua primeira em 1963, se eu não me engano, que ela tem até hoje é a série que mais está no ar, né, de toda a história. Então eu comecei a assistir não no primeiro Doctor Who, porque inclusive os primeiros Doctor Who, eles têm, muitos deles foram episódios perdidos já, você não acha mais. Teve incêndio, perdeu. Isso é até uma história boa para um podcast só sobre Doctor Who. Mas eu comecei a assistir muito a partir do 9º Doctor Who. E pra mim o melhor Doctor Who de todos é o 10º, que é o David Tennant, que fez o Homem Púrpura na série lá da Jessica Jones. Alias. O que eu gosto no Doctor Who? Primeiro, assim, você vê que ele tem um orçamento muito baixo. Sim. Muito baixo. É característica do Doctor Who. Mas os enredos, o roteiro dele é muito bom. Ele traz muita coisa científica, ele traz muitas questões assim de alienígena, de tempo, de até questões alternativas, né? Realidades alternativas. E ele é uma série muito científica. Ele tem um conceito de trabalhar muito roteiro. Então, assim, você tem ali um cachorro robô que é um papelão, que é alguma coisa, mas você acredita naquela história porque ela é muito bem amarrada. E ele consegue amarrar muitas das coisas ao longo dos arcos de cada Doctor Who, né? E o Doctor Who é um senhor do tempo, né? Que ele teve... Não lembro muito bem a história, mas por que a gente tem vários Doctor Who? Um deles parece que ficou doente, alguma coisa, eles tinham que trocar o personagem. E eles criaram a regeneração do Doctor Who. Quando ele sofre alguma coisa, sofre muito, ele sofre uma regeneração, que ele muda completamente a aparência e a personalidade também. Vira outra coisa. Vira outro doutor. Então, por isso você tem vários doutores, né? Inclusive, eu acho que hoje ainda é uma doutora. Que é uma atriz que tá fazendo, a primeira doutora, né? Que eu acho que ela é 10ª... Não, a primeira... Não, já teve a Karen Gillan, a Nebula. Foram ela foi... Foram 15, se eu não me engano, foram 15 atores e uma atriz, que fez até o momento. A Karen Gillan, né? Que ela chama? O sobrenome de silêncio. Isso, Karen Gillan. A Nebula. Que, aliás, eu assisti e achei... Inclusive, durou pouco. Durou pouco com ela. Eu achei que eles não estavam muito então nós legal. Temos aí, eu acho que o 17º Doutor Who da história. Mas é uma série assim, que todo nerd tem que conhecer. E eu aconselho muito começar pela retomada das filmagens, que começou com o 9º Doctor Who, que passou pro 10º, que pra mim é a melhor parte de todos, que eu mais gosto. É esse período 10º Doctor Who. Eu acho que as histórias são muito boas, desenvolve muita coisa que vai impactar nos outros Doctor Who. É muito episódio, cara. Mas assim, ele vai te prendendo, cara. É muito bom. E aí, começando a vir mais pro presente, eu pensei em trazer uma série animada. Que tá dentro do contexto, né? Série animada, né? A gente não falou que não podia. A gente não falou que não podia. Tudo bem. E aí, o que eu pensei? Na Liga da Justiça Sem Limites. Engraçado. Eu pensei assim, eu vou falar uma série animada. Eu pensei, não, senão a gente falaria assim. As 5 melhores séries animadas. Mas... Ah lá, tá vendo? Quebrou a regra. O Vitor tem razão. Não quebrei, não tinha regra. Quebrou. Não, a regra, não, a regra qual? Série animada, porra. Não era animação, não. Já era. Pode falar o que você quiser, Humberto. Já quebrou a regra. Não, mas não era animada. Eu gosto da Liga da Justiça, não só pelo... Eu gosto da Liga da Justiça, mas a Sem Limites, ela é muito legal, porque ela traz vários outros personagens do universo da DC para as histórias, né? Então você tem ali o Flash com o Questão, você tem ali o Super-Homem com o Cavaleiro lá, negro, você tem vários, você começa a envolver outros personagens e o público começa a conhecer, e as histórias são muito boas. Se o James Gunn quiser fazer realmente uma Liga da Justiça, fazer alguma coisa, pra mim é uma animação que o roteiro tá ali, cara. Legal. Tá ali.
O universo tá ali. É uma boa indicação pra quando a gente fizer o episódio das melhores animações que... Eu também concordo. Melhores animações, ele tá dentro. Ele tá certeza. dentro. Tá bom, Na minha lista. tá bom. Se você quer que eu fale outro, eu tenho um aqui de Não, tem, reserva. não. Olha lá, sabia lá. Mas o último que eu queria indicar pra vocês aí tem muito a ver com Arquivo X, que é uma série que na hora que eu comecei a assistir ele, eu falei, cara, isso aqui é muito Arquivo X, cara. Lógico que tem os seus... É diferente em alguns pontos, que é Fringe. Fringe, cara, ele é extremamente científico, ele trabalha vários tipos de conceitos de ciência, matéria negra, universo paralelo, né? Várias questões, e ele tem aquela questão da investigação também. Cara, eu não sei porque que Fringe não me pegou. Eu gostava tanto de Arquivo X. Eu não sei se era por causa daquele cientista lá, eu achava aquele cara meio chato. Que é o Bishop, o Dr. Bishop. O Bishop. Eu achava, e assim... É porque ele é meio maluco, ele é meio cientista louco. E tipo assim... E esse era legal. Não, mas isso é que negócio, eu achava os personagens meio mala, sabe? Assim, e aí... faltou. E ele foi assim, o novo Arquivo X. Aí você cria expectativa e vai lá, ele me lembra, ele é completamente... Mas ele foi feito de propósito. Ele foi feito assim, acabou o Arquivo X, existia um universo a ser explorado ali e fizeram o Fringe de propósito, para pegar mesmo. E aí ele iniciou em 2008, a última temporada ele foi a 5ª em 2013 e foram 100 episódios redondinho. Não é mesmo? Foram quantas temporadas? 100 episódios, foram 5 episódios, 5 temporadas. Não foi muito. Eles começou com o número. E aí aquele negócio, a série ficou muito boa, eles aumentaram pra 22, 23 episódios por temporada, assim. Então, assim, fechou muito... uma série que eu gostei muito, cara. É uma série que começou com um plot, ele foi aumentando. E no final fez aquele fechamento apoteótico, assim. Eu não vi ela toda, não. Eu achei chato aquele cientista pé no saco. E, aliás, toda vez que eu vejo ele em alguma... O outro, qualquer coisa, eu lembro do cientista pé no saco, sabe? Fica, esse cara é chato. Ele apareceu em outras séries também, eu não tô lembrando. Eu não consegui terminar também, não consegui me pegar, não. Mas pra mim, foi uma séries que eu mais gostei, assim, que me pegou. Tá, então, relembrando, eu falei 3 séries, o Vitor 3, você 2 e quebrou a regra. Eu posso falar a terceira, tem aqui. Não, acabou. Vitor, faz sua menção honrosa que você vai fazer, uma só. Então, só resumindo aqui, ó. Band of Brothers, tá na HBO até hoje, mas acho que passa em outros streamings esse mês até hoje. Vê a batalha final, eu acho que ainda vale a pena assistir todas as duas. Eu gosto mais do primeiro, apesar que o segundo tem a Morena Baccarin, né? E House, tá? Agora, não é nem menção honrosa assim. Tem muita série, cara, que eu acho que vale a pena a gente assistir. A gente pode até fazer episódios sobre, né? Game of Thrones é violento, né, cara? Foi legal pra caramba, já acabou e tá ali, apesar que eu não gostar do final, como foi feito, né? Mas todas as temporadas até a última é interessante, né? Tem muita coisa legal pra gente poder comentar aqui. Mas eu ia falar pra todo mundo assistir a série do Hulk, cara, com o Lou Ferrigno. Cara, eu pensei em muita série que eu gostei muito, mas eu pensei, eu acho que ela não envelheceu bem, cara. A do Hulk? A Hulk eu acho que é uma que não vai envelhecer bem, cara. Por causa do que a gente conhece hoje de Hulk, né? Porque de Hulk, um cara. Só pra quem, isso aí é só pra quem é fã. Por saudosista. Eu queria falar sobre MacGyver, mas eu não sei se o MacGyver hoje estaria bem. Eu não sei se aquilo que ele fez... Paulo, eu fiz outro dia eu peguei MacGyver e comecei a assistir, eu não consegui, cara. Eu preferi guardar só minha memória afetiva. Pois é, então tem muita série. Sabe aquela série do Anjos da Lei? Sim. Eu gostava dela pra caramba também, mas fui pegar como a gente falou desse assunto, eu fui ver um pouquinho lá, falei assim, eu já não curti. Pois é. Um que eu gostava demais, Esquadrão Classe A, cara. Esquadrão Classe A. Mas com certeza não envelheceu bem, cara. Não envelheceu, não. Tem série que não envelheceu bem. Não, Golf, eu indiquei 3 séries também dentro da regra, né? Eu peguei a temática nerd dentro da regra, né? Eu coloquei Arquivo X. Não tinha regra de série animada, viu, gente? Só pra deixar bem claro. Não tinha. Isso é lógico, né? É lógico. Ele não falou animação, falou série. Exato. Falou série, tá dentro do conjunto. Se você chega na casa assim, então alguém assistindo lá uma coisa, você tá assistindo e fala série. Você já tem um cara assistindo um desenho, você tá assistindo desenho. Série.
Desenho. Não. Aí você tá assistindo. É uma série. Tá assistindo lá É uma série, é. cara. Ô, Humberto, quem fez essa lista não foi o Paulo, não. O Paulo ia colocar Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. Aí a gente estaria nas melhores séries animadas. Aí é animado, olha só. Aí, tá Você vendo? chega lá, tá passando Smurfs da televisão, o Paulo chama de série. série. Smurfs, Não deixa de Smurfs ser é série. série. É um audiovisual com episódios, não deixa de ser série. É semântica, é Animado. semântica. Semântica, Faltou animado. É animado, é. Então vamos lá. Eu coloquei Arquivo X, que eu acho que Ok. vale a pena. Algumas coisas envelheceram bem a sério no final da uma desandada. Eu coloquei na ordem Star Trek. Eu acho que envelheceu mal, mas eu acho que tem um universo todo que começa ali com a série. Eu tô colocando muito por conta Não, cara, você me- de quem quiser garimpar e ir Você me atrás. lembrou de uma franquia bem parecida com Star Trek, não? Porque teve vários. Teve Star Trek, Nova Geração, teve um Star Trek que era numa estação espacial, né? Outra série muito legal que eu acho que até que envelheceu bem é aquela Stargate também, né, cara? Stargate teve várias vezes. Stargate isso, Stargate Atlantis, Stargate não sei o quê. Stargate Atlantis É. tem um Jason Momoa, né, velho? Teve Jason Ele Momoa, começou a virar com a ali, né? É Stargate verdade, Atlantis. é verdade. Virar com a mente. Então tá, esse foi. Calma, depois do Star Trek, que eu acho que é uma série que envelhece mal, datada, muito datada, efeito especial, maquiagem, cenário, muito datada, golpe de bunda, tem mesmo. Lembra que é uma série dos anos 60, né? É uma série Virou clássico, né? é uma série dos anos 60. Pois é, então você Agora- tem roteiros, alguns roteiros ali que Então hoje assim, em dia não cabe. não mas- cabe. Mas ela foi revolucionária. Mas né? foi Papel da revolucionária. mulher, Total. papel da mulher, pessoa negra. da Você que pode igualdade. defender as causas aí, Paulo, você não vai falar não? Não, Ela ele foi fala total. revolucionária? Você não vai falar não? Ela inclusive, a atriz, ela quase deixou o programa. Né? Teve uma história, não sei quem foi que falou, mas foi uma. Eu que falei. Foi você que falou, né? Quem que foi que falou com ela pra não deixar? Porque ali ela tava representando. Foi Martin Luther King. Martin Luther King. Martin Luther King. Porra, E ela ela não- falou que ia sair e eles falaram assim, não, você tá exatamente, tem que ficar. É. Ela fez Você uma tem que ficar ali temporada, pra você fez representar muito a gente. sucesso. Aí ela ia fazer um musical na Broadway e falou assim: não, fique, que você serve de exemplo para muitas meninas negras. E quando ela morreu, a NASA fez um reconhecimento. Fez. General Uhura. Nesse sentido, Vitor, o Star Trek Tenente tem muita Uhura, coisa. era general? Tem Não, muita acho que era tenente, ela era oficial de comunicações. É, o final da Mas era tenente Uhura. era Uhura, tá tenente. certo. Mas nesse sentido, Vitor, o Star Trek ele foi revolucionário. Ele Foi. fez coisas que pra época Ela tinha. tinha tudo para ser massacrado. Ela falava de diversidade. Aham. Ela falava de diversidade mostrando a diversidade, que é o jeito mais legal. Eu falo isso É. porque, às vezes, o cara tá olhando os episódios, tá muito bem, mas aí tem um episódio que acontece uma coisa. Aí a pessoa fala, tudo é ruim. Não, não é. Tem que contextualizar. Então eu acho assim: o Star Trek tem isso, e aí ali. Star Trek tem muito de X-Men, cara. Por isso que eu gosto também. Star saca? Trek De aceitar as diferenças. O Star Trek começa ali uma série que vai e cria todo um universo nerd para ser explorado por muita gente. Então esse é um ponto legal. E por último, a Família Addams, porque ela vem de uma tirinha, ela tem um monte de crítica social, ela tem. Se você quiser aprofundar, ela tem um humor pastelão, tem um humor inteligente e tem uma crítica interessante que depois começa. No nosso podcast de Vandinha, a gente falou muito sobre as Falamos, sobre das as origens. tirinhas, Falamos, sobre as origens. Então, assim, essa foi uma indicação que ela ficou certa dentro da regra 3, nerd, série, Beleza, recapitulando. Vitor, os seus foram o Band of Brothers. House, Band of Brothers House, e a Batalha Final. Batalha Final. E o meu foi Doctor Who, Fringe, e o que vocês estão considerando que tá fora da regra, que foi a Liga da Justiça. Liga Sem da Justiça Limite. não faz parte dessa indicação. Sempre quebra a regra, tá vendo? Você vê, Vê. a culpa mas isso é porque essa geração mais nova é assim, velho. Eles não escutam os mais Nos velhos. ombros. Beleza. Vê a Batalha Final. Final. Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ô, Não Paulo, peraí. posso encerrar, não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. ó. Diga, Pode, faz essa pode. pergunta. Você não fez pergunta, eu vou fazer. Não, porque nessa eu acho que não cabia a pergunta. Sempre que eu procuro fazer o seguinte, sempre que eu tô assistindo as coisas pra gente falar aqui do canal, é porque eu gosto também, né? Eu assisto as séries novas que me interessam, não dá pra ver tudo, que é coisa demais. E eu sempre tento ver uma série velha junto. Aí eu tô assistindo Dexter.
agora. Ah, Que Dexter eu não é te muito vi na legal. época. Eu não vi quando passou. E eu tô gostando. Dexter é a história de um psicopata, tal, que é criado por um policial e que segue um grupo de regras para poder matar só gente ruim. Usar a habilidade dele pro bem de psicopata. Entendeu? E eu tô gostando. Tem alguma série, eu queria saber, vocês estão assistindo alguma série antiga junto com as novas ou não? Eu Vocês não estão tô. fazendo para casa? Eu tô assistindo Breaking Bad, que eu não assisti na época. Cara, eu Eu tô não. terminando a série Você tá Eu não. gostando? Cara, eu tô gostando, mas como teve muito, eu esperava mais. Ela não é ruim, ela é legal. Mas eu acho assim, ela dá umas barrigadas que acabam cansando. Eu até entendo o Aham. propósito. Mas porque eu fui assistir porque tinha muita gente falando, cara, assiste, é fenomenal. Cara, não é fenomenal. Ela é uma É, série eu legal. concordo com você. É. Eu não vi na época, que na época eu não consegui assistir, eu assisti depois também. É uma série legal, é boa, eu gosto e tal, mas não é esse É, sucesso. Eu eu tô. gosto mais de Ela Better Call passava Saul, que é a onde? continuação. Pois é, eu quero assistir Better Call Saul É, agora. ela passava Better TV Call a Saul eu acho cabo, mais né? interessante. TV a cabo não tinha, né, quando tá passando. Então, eu não assisti. Depois que fechou, tem mais outras coisas pra assistir, eu não assisti. entrou na fila. Eu fui É ver uma que na tá na minha Netflix, fila, mas Paulo. tá numa fila lá atrás. Eu tô vendo na Netflix também. Né? Eu vi na Netflix essa Breaking série Bad. aí, o do Breaking Bad e o Better E o Call Better Saul Call também Saul, acabou. A série acabou, eu assisti na Netflix Eu vou também. assistir ela porque Mas ela passa aqui num canal aberto. eu vou assistir. Eu, Terminar agora. eu vi, então eu não tô assistindo nada não. Até tentei assistir aquele. Não sei o que, Bioffice. Raised by Wolves? É. Você não Raised. gostou, não? Essa eu gostei. Cara, o começo dele é bem arrastado, né, cara? Eu não consegui É. manter ele, não. Porque tinha outras coisas pra assistir. Eu tentei No co- retomar é ela também. difícil, é difícil. Ela é Mas difícil depois, mesmo. mais pra frente, ela mistura umas coisas de conceito religioso É. com ficção científica. Eu achei bem interessante. É. Mas eu não parei, eu não tô com muita coisa nova ainda pra assistir. Olha, tô com Picard ainda pra assistir, tô com vários outros aí na lista aí que são mais novos aí. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se você tem uma série antiga, quer mandar pra gente, comenta no YouTube que a gente tá agora, ou manda pro nosso e-mail, que é o exos@gmail.com. Isso mesmo. Né? Deu um branco. Mas o que eu quero falar com vocês, gente? Manda pra gente, comenta, vê o que vocês acharam, faz sugestões pra gente também de novas pautas. Manda pra gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Segue a gente lá. Né? Tem, além dos tocadores de podcast, tem no YouTube, que o Paulo falou, tem Instagram, tem até TikTok. O Paulo não faz dancinha, então pode ficar tranquilo. Nem o Vitor, nem o Vitor. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Assiste lá essas séries e depois comenta pra gente o que vocês acharam aí. Falou? Abraço, até mais.